foi deflagrada a Operação Ubiquidade, e que contou com a participação de 27 policiais militares, um policial civil e 3 promotores de justiça. Durante as diligências foram arrecadados celulares, dinheiros e foi procedido ao sequestro de bens de 8 vereadores da cidade de Eloy Mendes. Esses mandados foram cumpridos nas casas dos vereadores? Houve também em gabinete, alguma coisa do tipo? Não, os mandados foram cumpridos nas residências dos vereadores logo pela manhã. O que acontece? Dentro do planejamento do Ministério Público, as promotorias do patrimônio público têm realizado um trabalho de fiscalização do pagamento de diárias em favor de vereadores nos municípios. No caso concreto de Eloy Mendes, foi apurado que, não obstante esse trabalho de verificação de legislação, de diminuição de gastos, ainda assim, não obstante, os vereadores solicitaram e receberam essas diárias de maneira indevida. Não são apenas os vereadores, pelo que vocês estavam falando para a gente, doutor, ainda tem mais gente sendo investigada? De fato, houve a separação entre os agentes políticos, parcela deles, evidentemente, e também os servidores da Câmara que eventualmente se beneficiaram de idêntica modalidade criminosa. Então, prossegue sim as investigações quanto aos servidores. No caso, eles também, posteriormente, podem ser afastados dos cargos? Eventualmente, se necessário, sim. 1 ano e 3 meses, aproximadamente, de investigações. Como o Ministério Público chegou a essas denúncias? Sim. O Ministério Público recebeu uma denúncia formal relativa a irregularidades no pagamento de diárias de vereadores da comarca de Eloy Mendes. A partir dessa denúncia, foram requisitados documentos da Câmara Municipal de Eloy Mendes e constatamos que, de fato, havia uma série de inconsistências, principalmente na documentação apresentada a título de prestação de contas, como, por exemplo, documentos que indicavam 2 cidades em que o vereador estaria ao mesmo tempo, solicitação de diárias para gozo nos sábados. Isso gerou uma suspeita que precisou ser aprofundada e com isso, o Ministério Público realizou diligências e conseguiu comprovar que, de fato, alguns vereadores da comarca de Eloy Mendes, da Câmara Municipal de Eloy Mendes, melhor dizendo, solicitavam diárias, mas muitas vezes não se deslocavam ao local de destino ou se deslocavam em tempo menor àquele que havia sido informado. E com isso se apropriaram de valores públicos que eram devidos apenas a título de diárias. Nos anos de 2017 e 2018, os 8 vereadores que foram investigados receberam aproximadamente R$665 mil em diárias, sendo que aproximadamente R$225 mil foi pagamento indevido, já que não houve o deslocamento efetivo nessas ocasiões.